Glória a Deus, aleluia, bendito e louvado seja o nome do nosso Senhor, amém? Irmãos, aleluia, eu já estava com o esboço prontinho, as anotações todas feitas aqui, mas o Senhor mudou tudo, aleluia, o Senhor mudou tudo e Deus sabe o que faz, amém? Deus é tremendo e poderoso. Que essa palavra ela venha tocar no meu e no teu coração. Aleluia. Que ela venha nos levar a um nível a qual o Senhor espera de cada um de nós, amém? A um nível de varão perfeito. A palavra do Senhor, ela quer que nós venhamos crescer de glória em glória no conhecimento da vontade do Senhor manifesta em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Na medida que os irmãos forem encontrando, vamos nos colocando de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus, toda honra, glória e louvor seja dada ao Senhor. O título da palavra é Ausentes do corpo e presentes com o Senhor, amém? Repita comigo, ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Amém. Aqui diz a palavra, Paulo falando à igreja de Coríntios, sabemos que aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 1, a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas.
Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e volta para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse abertamente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela, e tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistava com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Perguntou: onde sepultaste? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creais que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lençol.
Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Aleluia. Fizemos uma leitura boa, extensa da palavra do Senhor. Não estamos perdendo tempo, pelo contrário, estamos nos alimentando da palavra de Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Deus, que é soberana, que é, meu Deus e meu Pai, para nós, ó Deus, o motivo de estarmos de pé. Andamos por esta palavra, Senhor, e não pelo que vimos. Cremos nesta palavra, papai querido, em cada vírgula, ó Deus, em cada detalhe, papai querido, que ela nos anuncia, tudo aquilo que ocorreu, papai querido. E nós cremos também que o mesmo Senhor Jesus Cristo que operou todas estas maravilhas, Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. Eu creio, meu Deus e meu Pai, que está sobre a tua igreja, ó Deus, também esta autoridade, Senhor, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para que a tua igreja possa avançar, para que a tua igreja possa ter testemunhos e possa também ter experiências com o Senhor, ó Deus, porque, papai querido, é da vontade do Senhor que a tua igreja dê continuidade às mesmas obras que o Senhor fez. Venha, papai querido, através da tua palavra, através da unção do teu Santo Espírito, nos dá não só o discernimento, mas também, papai querido, o dom, Senhor, desejável do Senhor, para que possamos crescer como igreja do Senhor, para que possamos, papai querido, operar as mesmas maravilhas, que tudo seja para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo e poderoso nome, ó Deus, não só hoje, papai querido, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus, bendito e louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, aqui Paulo, um grande homem, que era perseguidor da igreja do Senhor, foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para apóstolo. Ele que não conviveu ali juntamente com os 12 discípulos ali que dormiam e levantavam com Jesus Cristo, mas ele foi achado de Deus para essa grande obra. Foi um homem, meus irmãos, que a gente pode dizer que praticamente aí 60% do Novo Testamento foi escrito pelas cartas de Paulo. Aleluia. O ministério dele era pregar a palavra para os gentios. Pregar a palavra para os gentios, irmãos, era pregar a palavra para aqueles que não eram da circuncisão, para aqueles que não eram judeus. Sendo assim, irmãos, aleluia, o ministério de Paulo, ele continua avançando, e ele atravessou o oceano, e ele chegou até o Brasil, até o Rio de Janeiro, até Resende, até os nossos corações, graças a Deus. E Paulo, meus irmãos, a palavra do Senhor disse que ele teve visões e ele teve experiências com o Senhor, que o próprio Senhor disse para ele não deixar relatado no livro, coisas inefáveis que aos homens não era ainda o momento de expor. Ele teve, meus irmãos, a visão, aleluia, da nova Canaã, do lugar que está preparado para mim e para você. Então ele era um homem, irmãos, que os pés dele tocavam essa terra, mas o coração e a mente desse homem estavam no Senhor, no reino de Deus. Ele, meus irmãos, chegou a declarar que o morrer para o viver era Cristo, o viver para ele era Cristo, e que ele sabia viver no pouco ou no muito, não importava, porque a vida dele estava no Senhor. E ele deixa, meus irmãos, para nós, Igreja do Senhor, o capítulo 5 de 2 Coríntios, falando coisas, irmãos, a respeito das nossas vidas,
falando coisas a respeito, meus irmãos, do projeto de Deus em nos fazer a sua imagem e semelhança. E ele aqui fala, meus irmãos, de uma casa terrestre. Aleluia. E essa casa terrestre, irmão, é aquilo que você pode ver quando você olha para mim, e eu posso ver quando eu olho para você. Esse tabernáculo corruptível, essa carne, meus irmãos, esse templo no qual nós habitamos, por um tempo nós estamos habitando nesta casa, nesse corpo. Aleluia. Que esse corpo, meus irmãos, como obra do Senhor, deve ser cuidado, deve ser zelado. Não só o corpo, mas o corpo, a alma e o espírito, a obra completa do Senhor. Aleluia. E aqui a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Jesus Cristo, ele veio também neste mesmo tabernáculo que nós habitamos hoje. Amém? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Existe um versículo que diz que ele é Criador do universo. Você consegue entender isso? Jesus Cristo, pela fé, nós cremos que ele não só criou a terra, a lua, o sol, mas ele é Criador do universo. Aleluia. Quando eu falo isso, meus irmãos, é para aguçar a tua fé, é para expandir a tua mente, é para que você venha entender o Senhor que você serve. Aleluia, glória a Deus. Porque, meus irmãos, uma vez que você recebe essa palavra, uma vez que o Espírito de Deus, ele te dá luz acerca desta palavra, o teu entendimento acerca do Deus que você serve, ele se expande. E uma vez que esse pensamento se expande, ele não volta a encolher novamente. A tendência dele é expandir cada vez mais, através da luz, da revelação, da palavra de Deus. Aleluia. Quando eu começo a falar a respeito desse Senhor Jesus Cristo, que está no controle de tudo e de todas as coisas, e que ele é tão grande, que ele fez não só o sistema solar que nós conhecemos, planeta, Sol, Plutão, Mercúrio, não, ele fez o universo. Nós sabemos, meus irmãos, através da tecnologia e da sabedoria que Deus deu ao homem, que foram tiradas fotos de satélites, de universo, e a gente vê, meus irmãos, que o sistema solar, ele é minúsculo, ele é apenas um sistema de multissistemas, multi-universos. É muita coisa, irmãos, é muita coisa. A nossa mente é limitada, não consegue enxergar isso, não consegue. São multi-universos. A nossa mente, nós achamos que o planeta Terra, ele é grande, mas comparado com o Sol, o planeta Terra é pequenino. E se a gente pegar o Sol comparando com os satélites que foram tirados a foto, é como se o Sol fosse o tamanho do planeta Terra comparado com o Sol. E isso é um universo, existem milhares e milhares e milhares de universos. E no centro de todas essas coisas está o Senhor que nós servimos. Ele é de eternidade a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Eu, quando ouço essa palavra, meus irmãos, eu lembro de Salmo 91. Nós estamos escondidos. Aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. O planeta Terra, irmãos, ele está muito bem escondido pelo Senhor. Muito bem escondido. Ele está literalmente na própria mão de Deus. Na própria mão do Senhor. E o Senhor tem cuidado de mim e de você. Aleluia. E Paulo aqui, meus irmãos, ele está falando de coisas, meus irmãos, que vão além do nosso entendimento racional, humano, vai muito mais além. E é nesse ponto que a palavra quer que eu e você venhamos entrar. Amém? Quantos aqui tem 3 anos na presença do Senhor? Faz um sinal. Entre 3 e 5 anos. Amém. Entre 5 e 10 anos. Quantos tem aqui entre 5 e 10 anos? Entre 10 e 20 anos na presença do Senhor. Amém.
Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Eu vejo, né, crianças e adolescentes na fé. Amém? Aí você vai dizer para mim, pô, irmão Leandro, eu tenho 45 anos de idade, eu tenho 19 anos de convertido, eu posso dizer que eu sou um adolescente na presença do Senhor. Amém? Quem tem 3 anos está engatinhando na presença do Senhor. Então vocês têm muita coisa ainda para viver no Senhor. Amém? E a palavra do Senhor, meus irmãos, ele é como se fosse um leite espiritual, um alimento espiritual, para que você continue engatinhando. Amém? E para que você possa ir para um outro nível. Um bebê, depois que ele engatinha, ele começa a dar os primeiros passos. E o nosso Deus é aquele pai que vai ali guardando aquela criança que vai dando os primeiros passos para não cair. Amém? E Ele vai nos alimentando com a palavra dEle. Ele vai nos alimentando, até que a gente consiga andar com nossas próprias pernas, até que nós venhamos ter as nossas próprias experiências, e o Senhor sempre nos alimentando. Toda vez que você vem para ouvir a palavra do Senhor, é o Senhor te alimentando através da palavra dEle. É o Espírito de Deus se comunicando com o teu espírito e te dando uma estrutura, e te dando uma carcaça para que você possa entender e suportar tudo aquilo que está à nossa volta. O objetivo da palavra de Deus é para que você se alimente da palavra do Senhor aqui, como igreja, para que você possa enfrentar os desafios que estão lá fora. E entender, meus irmãos, por que certas coisas acontecem, por que certas coisas passam contigo, por que você vive certas experiências talvez que você nunca gostaria de passar, são justamente essas que acontecem contigo. Eu quero te dizer, meus irmãos, através da palavra do Senhor, como está escrito aqui, no capítulo 5, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Aleluia. Vestidos aqui quer dizer santidade, vestidos pela santidade da palavra do Senhor, e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, pelo imortal. Então, irmãos, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nós vamos andar, meus irmãos, gemendo, angustiados, mas entendendo que o Senhor venceu tudo e todas as coisas por nós. E esse Senhor que venceu, Ele disse: tem bom ânimo, porque eu estarei contigo por todos os dias da tua vida. Desde o momento em que você nasceu do ventre da sua mãe, o Senhor já cuidava de você. Ele já tinha um amor especial por você. Mesmo você sendo inimigo de Deus, pelos seus atos ali, pela sua ignorância, o Senhor te amava. Quanto mais agora que você levantou a tua mão e entregou a tua vida ao Senhor, Ele te alimenta com um alimento espiritual, que é a palavra dEle. Ele é aquele que te guarda para você não cair. Ele é aquele que quer que você comece a pegar uma bicicleta e a andar no Espírito com uma bicicleta. E conforme você vai andando, vai tendo ousadia ali, Ele tira uma rodinha ali. E quando você vai ver, Ele tira outra rodinha. Quando você vai ver, você está fluindo no Espírito de Deus. É isso que Ele quer, é essa estrutura que Ele quer que você chegue, nessa estrutura. Aleluia. E aqui, meus irmãos, esse revestimento, né, não que a gente queira ser despido dessa vestidura mortal, mas nós queremos ser revestidos pelo poder da palavra de Deus. Os irmãos lembram de Efésios 6? As armaduras espirituais é um revestimento da palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? O sapato do evangelho, a couraça da justiça, a espada da palavra, o escudo da fé, o capacete da salvação. É assim, meus irmãos, que nós temos que andar neste tabernáculo, nessa estrutura na qual nós nos encontramos agora. Aleluia. Porque, meus irmãos, aquilo que a gente vê no espelho
essa imagem que nós vemos no espelho, quando você vai na tua casa, quando você olha no espelho, o que você está vendo ali não é a tua essência, não é aquilo que verdadeiramente o espelho diz que você é. Você é muito maior do que isso. A tua alma, que é o teu verdadeiro ser, é muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Aleluia. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Estão entendendo? Porque, irmão, se você apenas contemplar a tua imagem natural, e se você não entender a palavra do Senhor, não entender que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, que glória é essa? Corpo glorificado. Essa é a glória que espera por mim e por você. Assim como nós podemos ver Jesus Cristo, assim nós nos veremos também. É algo grandioso demais. É algo grandioso demais. A glória da segunda casa. Essa é a primeira casa. Existe uma glória sobre essa casa, mas a glória da segunda casa é incomparável. Ela é incomparável. Aleluia. Quando eu falo essa palavra para você, meu irmão e minha irmã, você passa a deixar de ser crítico com aquilo que você está vendo. Amém? Porque você olha assim, poxa, eu sou pequenininho, podia ser um pouquinho maior. Você está olhando uma estrutura natural. Você não está vendo a grandiosidade que você é diante do Senhor. Poxa, eu sou carequinha, queria ter cabelo. Não importa, você é uma grandiosidade diante do Senhor. Você está olhando apenas aquilo que o teu olho natural vê. Você tem que olhar no espelho e você tem que ver aquilo que a palavra diz que você é. Certa vez eu estava aqui pregando uma palavra do culto de terça-feira. Eu estava falando, eu trouxe aquela palavra que fala a respeito de Samuel, quando vai ungir ali o novo rei Davi. E Samuel olha ali, o primeiro que vem, e fala, certamente é esse, porque ele comparou o primeiro rei, que era Saul, que era um homem grande, que se destacava, bonito, tinha formosura. Quando ele vê ali, vindo o primeiro irmão de Davi, ele fala, certamente é esse aí. Nós olhamos, meus irmãos, e nós julgamos de acordo com aquilo que nós vimos, que os nossos olhos veem. E o Senhor fala com Samuel, olha, eu não vejo como você vê. Eu não vejo como você vê. E vai entrando ali os irmãos, só acabaram os irmãos? Não, ainda tem um lá que está lá no cantão, lá cuidando das minhas ovelhas. Nós não vamos nos assentar na mesa enquanto ele não vier. E vem aquele rapazinho, aparência boa, franzininho, pequenininho, e o Senhor fala, ó, é esse aí, esse é o meu escolhido. Esse é o meu escolhido. Aleluia. Aquele que havia lutado com uma ursa, aquele que havia lutado com um leão, para que uma simples ovelha do seu pai não fosse morta. O Senhor viu e falou, pô, se ele é capaz de fazer isso por uma ovelha, o que ele não é capaz de fazer pelo meu povo? Ninguém viu, mas teve um que viu. Teve um que viu. Aleluia. E para vocês entenderem, irmãos, que não é aquilo que você vê, não é aquilo que o espelho mostra ali, não é isso que tem que mexer com você, não é isso que tem que te jogar para baixo, né? Ah, eu sou loira, queria ser morena. Pô, eu tenho um cabelo liso, queria ter encaracolado. Eu tenho cabelo encaracolado, queria ter o cabelo liso. Poxa, eu sou narigudo, sou orelhudo. Não olhe para isso. E para você entender, meus irmãos, sabe esse Senhor Jesus Cristo que eu falei, que é criador dos céus e da terra e que ele vai muito mais além, ele que criou o universo, esse universo que eu acabei de falar aqui, ele se encolheu tanto, que ele coube dentro de um homem. Que as pessoas olhavam para ele e não davam nada para ele. Jesus Cristo não tem nada a ver com aquele que Hollywood nos apresenta. Cabelo loirinho, pele branquinha, olho claro. Tem nada a ver. Fique com a palavra. Isaías diz que nele não havia formosura nenhuma, não havia beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Homem experimentado em dores, um homem do qual os outros escondiam o rosto. Esse era o nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do céu, da terra, de todas as galáxias.
ele estava comportado dentro de um homem. Por isso que eu falo para você, quando você olhar no espelho, você tem que ver aquilo que a palavra do Senhor diz que você é. Por isso que a palavra do Senhor diz, quando uma alma se converte ao Senhor, a fé está no céu, porque o Senhor sabe a preciosidade que você é diante dele. Mas quando você não tem a palavra, quando você não tem a clareza da palavra, você anda entristecido, porque o mundo dita o que é beleza. Se você não estiver nesse padrão, você está fora. Está me entendendo? Mas você é precioso diante do Senhor. E Paulo diz aqui, olha, não importa se eu estou no corpo ou fora do corpo, o que me importa é a presença do Senhor sobre a minha vida. Paulo, meus irmãos, ele tinha um momento em que ele saía do corpo, literalmente, a palavra mesmo diz, ele mesmo fala aqui em algumas cartas, ele diz, olha, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, mas eu vi coisas inefáveis, coisas que aos homens eu não posso declarar. Então, meu irmão, a nossa adoração, ela tem que ser maior do que aquilo que nós ainda apresentamos ao Senhor. Você está me entendendo? A tua adoração pode ser ainda maior, a partir do momento que você entender a palavra do Senhor. E ele diz aqui, olha, enquanto nós estamos no corpo, nós estamos afastados do Senhor. Em que sentido que ele diz isso? Sabe que sentido que ele diz isso? Enquanto nós estamos no corpo, estamos afastados do Senhor? Porque os anjos, eles erraram. Os anjos pecaram, amém? Pecaram ou não pecaram? Pecaram, tanto é que foram destituídos da sua glória, eles habitavam com o Senhor. 1/3 foi precipitado, foi lançado. Amém? Para eles, existe uma segunda chance? Não. Por quê? Porque eles já possuem esse corpo glorificado. Para eles não tem chance. Errou, condenação eterna. Agora, enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, irmãos, por isso que o diabo ele te odeia. Por isso que os demônios te odeiam. Qual é o papel do demônio Satanás? Viver te acusando diante de Deus. Mas enquanto você estiver nesse tabernáculo, e enquanto esse joelhinho santo se dobrar, e você pedir perdão ao Senhor pelo que você cometeu, o que a palavra do Senhor diz? Você está perdoado. Lhe é dado uma outra oportunidade. Porque você ainda está nesse tabernáculo. Mas um dia, meus irmãos, esse tabernáculo não estará mais. Nós não estaremos mais nesse tabernáculo. Amém? Nós não estaremos mais nesse tabernáculo. Haverá um dia, como diz a palavra aqui, olha, o corruptível se revestirá do incorruptível. Vocês estão entendendo? Fica ligado aqui, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Visto que andamos por fé e não pelo aquilo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis ao Senhor, quer presente, quer ausente, agradável ao Senhor. De que maneira, meus irmãos, que você é agradável ao Senhor? De que maneira? Observando a palavra do Senhor. Existe uma palavra do Senhor que diz, melhor é obedecer do que o sacrificar. Isso é agradável aos olhos do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, aqui no capítulo de João, no capítulo 11, aleluia, que esse Senhor Jesus Cristo, ao qual nós servimos, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. É Ele, meus irmãos, que tem empenhado, é Ele que tem empenhado o Espírito dEle sobre mim e sobre você. Você sabe o que é empenhar? Os irmãos sabem o que é empenhar algo? É o Senhor Jesus Cristo que tem empenhado do Espírito dEle sobre mim e sobre você. Empenhar, meus irmãos,
é conceder. É conceder ali, é conceder algo. Aleluia. É Ele, meus irmãos, que está no controle da minha e da tua vida. É Ele. É Ele que dá e é Ele que tira. Amém? É Ele, meus irmãos, que pega aquele que está lá embaixo e coloca lá em cima. É Ele que pega o que está lá em cima e coloca lá embaixo. Porque Ele é ruim? Ele faz isso porque Ele é ruim? Não, Ele faz isso porque Ele é Deus. E como um Deus de amor, Ele quer, meus irmãos, que todos venhamos ter um encontro com Ele. Ele quer que todos venhamos ter um encontro com Ele. Amém? A palavra que o Senhor tinha colocado no meu coração, aquela que eu ia trazer para os irmãos, falava ali a respeito do pastor das 100 ovelhas, que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Amém? E vai em busca daquela que se perdeu. Jesus Cristo, Ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? E ali, meus irmãos, o Senhor, como um bom pastor, Ele vai até o encontro, aleluia, daquela que havia se perdido, para que ela venha a ser achado. Só pode ser achado aquele que se perdeu. Não é verdade? Só pode ser achado aquele que se perdeu. Existe também, meus irmãos, uma outra palavra que a gente tem que entender. Só pode haver batismo no Espírito Santo se houver arrependimento. Não é verdade? O batismo no Espírito Santo não, desculpa, o batismo nas águas. Só pode haver o batismo nas águas se primeiro houver o quê? O arrependimento. E só pode haver o arrependimento, meus irmãos, se houver o quê? Se houver o quê? Um desejo de não viver mais uma vida pecaminosa. Você está me entendendo? Quando eu falo isso, meus irmãos, é para que a gente venha entender as coisas que estão à nossa volta. O Senhor está trabalhando em favor da sua família. Sabe aquele teu filho que está dando trabalho? O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Nós, como pais, irmãos, nós não queremos que os nossos filhos passem por situações desagradáveis. Nós não queremos que nossos filhos passem por situações de dores, de sofrimento, de angústia, de humilhação. Qual pai que quer isso para o filho? Nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu e você, nós passamos por isso. Nós tivemos a nossa história. E hoje nós estamos aqui. Por isso que você tem que confiar nesse Deus que você serve. Por isso que você tem que andar pela palavra. Você tem que se mover pelo Espírito com fé em oração. Não pela emoção, não pelo aquilo que você está vendo. Porque, irmãos, quantas pessoas já infartaram porque ouviram uma notícia que não gostaria de ouvir? Infartou. Quantas pessoas passaram a desenvolver uma doença cardíaca porque viram algo que não queriam ver, ou porque ouviram algo que jamais gostaria de ouvir? Infartou. Mas se tiver a palavra do Senhor, irmãos, tem fé, não vive pelo que vê, vive pelo que crê. Vive pelo que crê. Eu posso estar vendo isso, mas essa não é a realidade dele, essa não é a realidade dela. Porque o Deus que eu sirvo, Ele tem poder para transformar o coração. Nem que passe pela moenda, nem que passe pela fornalha ali, porque o vaso, meus irmãos, para ele ter resistência, ele passa pelo fogo, né? Ele passa pelo fogo. Então, irmãos, em nome de Jesus, contemple as coisas pela palavra, com fé, orando. Aleluia. O teu Deus, esse Deus que criou o céu, a terra, que é o dono da tua vida, que já te amava antes de você, quando você era inimigo, quanto mais agora que a sua vida está nele. Sobre a tua vida está o grande amor de Deus. O amor de Deus por mim e por você é imensurável. Nós não temos instrumento nessa terra que possa medir
A palavra do Senhor diz que o amor de Deus por nós, né, ele supera, meus irmãos, ele supera qualquer coisa. Não existe profundidade, não existe anjo, não existe homem, não existe nada, meus irmãos, que possa medir esse amor que Deus tem por você e por mim. Se Ele te ama, meus irmãos, Ele está no controle dessa situação. Ele vai mudar esse quadro. Ele vai mudar esse quadro. Mas você precisa estar firme na palavra, recebendo esse alimento espiritual, para você ter estrutura para lidar com essas situações, porque senão você vai infartar, porque senão você vai surtar. Aqui a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que Jesus Cristo estava ali junto com os seus discípulos, fazendo a vontade do Pai. Chega ali mensageiros para ele e diz assim: olha, Marta, Maria nos mandou aqui, porque aquele a quem você ama, morreu, está muito enfermo, já estava ali praticamente moribundo já. E o Senhor Jesus Cristo permaneceu ainda 2 dias ali, falou: tá tudo bem, está tudo sob controle, fica tranquilo. E continuou ali, fazendo ali seus afazeres ali. Passado 2 dias, o Senhor fala com os seus discípulos: olha, vamos retornar, vamos lá para a Judéia, né? Os discípulos, meus irmãos, que dormiam com o Senhor, levantavam com o Senhor, viam coisas tremendas acontecendo ali. Um deles disse assim: nós vamos voltar para lá para morrer, que a turma lá está doida para te matar. Mas o Senhor diz assim: olha, o que acontece com Lázaro não é para a morte dele, mas é para a glória de Deus, é para a manifestação da glória de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então, irmãos, sempre que nós vemos Jesus Cristo indo na frente para fazer a obra e os discípulos atrás, nós temos que enxergar a igreja do Senhor. Nós temos que enxergar a igreja do Senhor. O Senhor vai na frente. Quando você vai para fazer a obra do Senhor, o Senhor vai na frente. Por isso que Ele constituiu ali os 12 ali, porque é a igreja do Senhor. Ali estava a igreja do Senhor. Esses 12 foram se multiplicando e nós somamos com eles também. Então, meus irmãos, nós não temos que ser homens naturais, como aquele discípulo ali falou. Qual que é o nome dele aqui? Dídimo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, disse ele para os seus amigos: vamos também nós para lá, para morrermos com Jesus Cristo. Então, irmãos, quando você sai para fazer a obra do Senhor, não é para morrer não. Não é para morrer. Quando você sai para fazer a obra do Senhor, é para dar vida, é para levar vida e vida abundante. Vida e vida abundante. Não é para morrer não. Amém? E eu quero ir mais além. Se você morrer fazendo a obra do Senhor, irmãos, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, aqueles que vos injuriarem por causa do meu nome, a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer o quê? Qual que tem que ser a nossa reação? Alegrai-vos. Alegrai-vos. Amém? Sabe por quê? A morte um dia vai chegar, meu irmão. Mais dia ou menos dia para cada um de nós. Ou a gente acha que nós vamos ser aqui, eu costumo falar, né? Um filme que existia antigamente aí, que era Highlander, né? Que era um homem que vivia eternamente. Não, vai chegar para mim e para você. Então, meus irmãos, se vai chegar para mim e para você, é melhor que seja fazendo a obra do Senhor, porque aqui tem promessa. Aqui tem promessa. Quantos morrem aí para fazer fortuna? E a palavra do Senhor tem uma palavra para essa pessoa. O que a palavra diz para essa pessoa? Louco, louco, amanhã pedirão a tua alma. E para quem ela será? Fica amontoando coisas nessa terra que você não pode levar. Que você não pode levar. Então, meus irmãos, certo dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa vai perguntar para mim: irmão Leandro, existe reencarnação? Eu fui lá na palavra, falei assim, olha, para matar tudo aqui, para a gente não precisar
né, estendendo muito. A palavra do Senhor diz que a cada homem basta viver um dia só, e depois disso virá o juízo. Ponto final, a palavra falou, acabou, irmãos. Aí a pessoa veio e fala, mas não sei o que. Eu falei, historinha para boi dormir. Isso aí é historinha para boi dormir, porque viu, porque aconteceu, porque historinha para boi dormir. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Amém? Fique sempre com a palavra do Senhor. Então, irmãos, haverá para mim e para você, isso é palavra de Deus, haverá para mim e para você um dia em que nós vamos nos apresentar diante do Senhor. Haverá esse dia, para todos, haverá esse dia. Tudo que o Senhor falou que iria fazer, Ele fez. Todas as promessas dEle se cumpriram. Existe uma para se cumprir ainda nos nossos dias, eu creio, isso eu falo por mim, a volta do Senhor. A volta do Senhor virá. E a volta do Senhor vem todo dia. Hoje, meus irmãos, nasceram, se você for lá na maternidade ali de Resende ali, nasceu muita criança hoje, glória a Deus. Mas se você for ali aonde vela corpos ali, morreram muitos ali também. Morreram muitos ali também. Então, o dia do Senhor já chegou para aqueles. O dia do Senhor já chegou para eles. Quando eu falo isso, não é para você ter medo, não. Quando eu falo isso, meus irmãos, é para te despertar no Espírito. Para te despertar no Espírito. A palavra do Senhor diz, desperta aqueles que dormem. Despertai aqueles que dormem. Porque, meus irmãos, a palavra do Senhor parece que está acontecendo novamente. Daqueles momentos de Noé. Casavam, se davam em casamento, viviam ali as suas rotinas, né? Não, depois eu faço a obra do Senhor, depois eu faço isso, depois. Quando vai ver, meus irmãos, a porta da arca ali fecha. A porta da arca fecha. Quando vai ver, o noivo vem, né? As 5 ficam desesperadas batendo na porta. Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, há tempo. Há tempo. Enquanto nós estamos nesse tabernáculo, você pode dobrar o seu joelhinho santo e falar, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, me perdoa. Agora, quando nós não estivermos mais nesse tabernáculo, não tem mais o que fazer, virá o que? O juízo. E aqui, meus irmãos, todos ali achavam que o dia do Senhor já havia chegado para Lázaro. O dia do Senhor já havia chegado. As irmãs de Lázaro ali, elas tinham entendimento. Vocês viram o que elas falaram aqui com o Senhor? Uma disse assim, Senhor, se estivesse aqui não tinha acontecido isso com meu irmão. Mas eu sei que agora ele dorme no Senhor. E ele está com seus ouvidos ali para ouvir a voz do Senhor chamando. Olha só, irmã de Lázaro, falando de coisas espirituais. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os primeiros que ressuscitarão serão aqueles que estão esperando no Senhor, que morreram no Senhor, primeiro eles, e depois aqueles que estiverem nesse tabernáculo, vai ser o arrebatamento. Então ela já falava disso naquele tempo ela já falava disso. Ela falou, olha, eu sei que ela dorme no Senhor, mas o Senhor falou assim, eu não te disse que se você crer, verás a glória de Deus? Verás a glória de Deus. Deus ainda tinha algo ali na vida de Lázaro. Enquanto muitos estavam chorando o moribundo, chegou aquele que dá vida e vida em abundância e falou, não, ainda não é o tempo dele. Ainda não é o tempo dele. E ele libera uma palavra, ele diz, Lázaro, vem para fora. 4 dias já, irmão, o corpo já estava entrando naquele estado de decomposição, obrigado. Já estava, meus irmãos, 4 dias já. Pô, às vezes um dia só, já é necessário ali fechar o caixão, lacrar, porque já começa já, né? Você imagina 4 dias, irmãos. 4 dias. O Espírito entra novamente. O Espírito entra novamente naquele corpo ali, né? E se faz vida.
O Senhor, Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Não andeis aflito, não andeis, meus irmãos, né, ansiosos. Não andeis, meus irmãos, preocupado com aquilo que é a vez de comer, com aquilo que é a vez de vestir. Não andeis, porque se vocês andarem dessa forma, meus irmãos, isso vai acabar desenvolvendo uma doença. Vai acabar desenvolvendo uma doença. Viva cada dia o seu dia, diante do Senhor. Você não pode todas as coisas, mas o Deus que você serve pode todas as coisas. E nele você pode declarar: o Deus que eu sirvo pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Você não, mas Ele pode. Persevera, meus irmãos. Persevera. Cada dia, persevera. Poxa, hoje aconteceu algo triste comigo. Olha para o espelho e diz: eu não sou isso que eu estou vendo. Eu sei para onde eu vou. Eu sei o que me espera. Eu sei que essa estrutura carnal, corruptível, vai se transformar num corpo incorruptível. Eu sei que existe uma mesa preparada para mim lá, naquele lugar. Eu sei. Eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele sabe todos os dias da minha vida. Quando eu estava no ventre da minha mãe, de uma forma ainda informe, pequenas células ali se quebrando, se multiplicando, o Senhor já me conhecia. E Ele sabe o último dia do meu respirar. Ele sabe as minhas limitações. Ele sabe as minhas falhas. Então, no corpo ou fora do corpo, adore a Ele, adore a presença dEle, glorifique a Ele, exalte o nome dEle. Se revista do Senhor, da autoridade de Deus. Seja cheio da palavra, seja cheio da palavra do Senhor, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estou vivendo uma crise no trabalho. Estou tranquilo, porque eu estou no Senhor. O barco parece que vai virar, a tormenta está grande, está entrando água no barco. Acorda o mestre lá. Acorda o mestre. Como é que você acorda o mestre? Orando. Ele está vendo tudo, mas Ele quer ver a sua disposição. Você vai se conformar? Sendo que a palavra do Senhor diz: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Aleluia. E ali, meus irmãos, aquele povo que havia ido ali para chorar a morte de Lázaro, viram, meus irmãos, viram o grande poder de Deus sendo operado através de Jesus Cristo. Ali, meus irmãos, foi meus irmãos, como pode dizer para os irmãos ali, um divisor de águas ali para a vida de Jesus Cristo. Logo após isso, meus irmãos, ali, os escribas ali, né, os sacerdotes ali, eles começaram a se juntar e começaram ali a planejar ali a morte de Cristo. Porque aquilo ali repercutiu, meus irmãos, se alastrou. Aquela notícia daquilo que havia acontecido se alastrou. Você imagina um velório que no quarto dia o morto ressuscita? Imagina isso hoje. Nossa, eu ia bombar nos WhatsApp aí, as imagens aí. Mas esse Deus, meus irmãos, que nós servimos, Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então ali, meus irmãos, muitos ali foram quebrantados ali de coração. Muitos ali falaram: verdadeiramente, esse aí é aquele que era para vir. Esse é o ungido de Deus. Esse é o Filho de Deus. Depois de tudo que ele já havia feito o coxo andar, né, surdo ouvir, cego enxergar, quando eles viram isso, falaram: e uns aqui foram contar ali para os escribas, né, para que colocassem ali o plano deles ali para crucificar Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus,
em nome de Jesus, creia que o Senhor, Ele está no controle da tua vida. O Senhor te conhece melhor do que você mesmo. Enquanto, meus irmãos, o Senhor nos permitir, do penhor do seu Espírito, e de fazer morada nesse tabernáculo, vamos buscar a face dEle. Não vamos olhar para a circunstância. Não vamos olhar, meus irmãos, para os problemas. Não vamos, meus irmãos, nos deixar levar pelas configurações deste mundo. Não, vamos perseverar no Senhor. Não vamos, meus irmãos, achar o seguinte: poxa, eu não sei se o Senhor tem algo ainda para mim naquele lugar. Eu não sei se o Senhor tem algo ainda para mim naquela igreja. Eu não sei, né, se o Senhor quer que eu vá para outro lugar. Eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus que é liberada nesse altar, através do Espírito Santo de Deus, é a mesma que é liberada lá também. É a mesma, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra, está debaixo da mesma promessa. Está debaixo da mesma promessa. Então, irmãos, às vezes você fica pensando assim: eu vou mudar de lugar porque quem sabe muda a minha estrutura. Não é o mudar de lugar que vai mudar a sua estrutura. O que vai mudar a sua estrutura, meus irmãos, é a sua disposição em perseverar no Senhor. Em perseverar no Senhor. Igual está escrito em 2 Coríntios 5, andando, mesmo que gemendo, mas entendendo que há um tempo, há um fim para esse gemer, para esse sofrimento, há um fim para isso, há um fim para tudo isso, e não é isso que tem que nos definir, não é isso que nos define. Aí você fala assim: pô, irmão Leandro, mas eu tenho que ser então um super homem, eu tenho que ser uma super mulher, um super crente. Não, você pode sim sentir as dores, você pode sim sentir o sofrimento, sentir as angústias, mas isso não pode te parar, isso não pode ser algo constante, isso tem que ser algo, meus irmãos, determinado por um tempo, porque há um tempo para todas as coisas. A palavra do Senhor diz que há um tempo para todas as coisas, amém? E o Senhor, Ele sempre vai te dar força para você avançar, sempre vai te dar força para você avançar, se você estiver nele, como está escrito lá, né? Se você estiver vestido, não nu. O que é vestido? É vestido pela palavra, pela santidade de Deus. Amém? Então, irmãos, eu peço que o Espírito Santo de Deus te dê um entendimento daquilo que foi pregado aqui nessa noite. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que te dê uma estrutura, que te leve a uma outra estrutura no Espírito, em se alimentar da palavra, para que quando você saia daqui, você consiga ver, discernir o que acontece lá fora e determinar a tua vitória no nome do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, neste mundo jaz o maligno. Nesse sistema, meus irmãos, em que nós estamos inseridos, jaz o maligno. Os irmãos têm que entender que não é a obra que o Senhor fez, não é a natureza que é do... Não, isso é de Deus para nós, é o sistema que rege. Essa corrupção que nós vemos aí fora, essa ganância que nós vemos aí fora, essa inversão de valores que nós vemos aí fora, meus irmãos, isso não pode nos contaminar, isso não pode, meus irmãos, mexer com a nossa estrutura. A nossa estrutura tem que estar inabalável, porque nós estamos na videira que é Jesus Cristo, inabaláveis no Senhor, olhando, entendendo, discernindo. Aquele que é do Espírito discerne tudo e todas as coisas. A palavra do Senhor diz: você está debaixo dessa estrutura. Aquele que é natural não entende das coisas do Espírito, porque só entende das coisas que são naturais.
Você estava nessa estrutura, mas não está mais. Você está você está numa outra estrutura. Você está na estrutura do Espírito. Você discerne tudo e todas as coisas, e de ninguém você é discernido. Isso é palavra de Deus. Por isso que as pessoas olham igual a irmã Carolzinha estava falando aqui no louvor. As pessoas não entendem, porque às vezes o crente passa por uma situação, está dando glória a Deus, está manifestando alegria e gratidão diante do Senhor, porque esse irmão, essa irmã, ela discerne as coisas no Espírito. Discerne as coisas no Espírito. E você só vai entender isso, irmãos, quando você ouvir essa palavra. Quando você ouvir, meditar e entender esta palavra, o Deus que você serve, né? Que a sua vida, meus irmãos, tem algo tremendo ainda para se revelar. Amém? Então, se encha da palavra do Senhor aqui. Olhe para o espelho de uma maneira diferente que você tenha olhado. Olhe diferente. Quantos vão olhar no espelho de uma maneira diferente aqui? Amém? Não fique com aquilo que o teu olho natural está vendo, vai muito mais além. É isso que o Senhor diz que você é. Você é grande no Senhor. A tua oração move em estruturas celestiais. Quando você dobra o joelho, aquela obra de macumbaria perde o efeito. Quando você clama por uma causa, aquilo que o diabo havia arquitetado, por muito tempo ali arquitetando, enviando o demônio ali, quando você dobra o joelho, já era, acabou. Acabou. Uma vez eu estava indo no Monet e eu vi uma mulher lá fazendo obra de macumbaria. Eu passei de carro, estendi a mão, falei assim, está repreendido em nome de Jesus, não vai surtir efeito, em nome do Senhor Jesus. Porque eu sei que ela está sendo enganada ali. Eu sei que ela está sendo enganada ali, eu sei que aquilo ali não é para produzir coisa boa. Será que é para produzir alguma coisa boa? Senão eu falava macumba, era boa cumba. Amém? Pode ter aquela porcaria lá, vai ser uma simples garrafa, vai ser um simples aguidar ali, porque no Espírito não tem mais poder, porque um filho de Deus estendeu a mão e repreendeu. É nessa estrutura que você tem que andar. É nessa estrutura que você tem que andar. Ah, irmão, vai ter retaliação, vai ter não sei o quê. Meu irmão, nós já estamos em guerra. Constante. Já estamos em guerra constante. Lembra do que eu falei? Que o diabo ele te detesta porque ele não teve segunda chance. Você tem 2, 3, 10, 20. O Senhor já te perdoou de todas que você cometeu. O Senhor já vai te perdoar por todas que você ainda vai cometer. Por isso que o diabo te odeia. Por isso que Satanás e os demônios te odeiam. Porque eles acham que é injusto, que eles não tiveram essa chance. Estou me lixando para eles. Eu estou com o Senhor. Amém? E se o Senhor falou para estender a mão e orar e repreender, e curar enfermos, e expelir demônio, é isso que o Senhor quer que você faça. É nessa estrutura que o Senhor quer que você ande. Você já está debaixo dessa estrutura. O Senhor já quer, o Senhor já era para estar te usando de uma maneira, tremenda, poderosa. Mas você está olhando para o espelho de uma forma natural. Não a estrutura que você já foi estabelecido em Cristo Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.